vou me apresentar, porque nós nos conhecemos, mas muitos eventuais participantes, ouvintes pelo YouTube, possivelmente não nos conhecem. Então, eu vou tomar a liberdade de me apresentar e apresentar depois aos demais participantes. Eu sou a doutora Vera Lúcia Jukovski, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e coordenadora da Comissão Socioambiental da AJUF. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à AJUF a oportunidade da realização deste evento, na pessoa do senhor presidente Eduardo André, assim como ao PROAN, ao Instituto presidido pelo Dr. Carlos Alberto Heiler Bocui, a quem também agradeço a parceria de realizar não só esse evento, como outros que esperamos que ocorram no futuro. Esse evento de maneira virtual, naturalmente, com o tema A Amazônia no contexto atual das mudanças climáticas. Cumprimento também aos demais participantes desse evento e, desde logo, faço as apresentações, inclusive das respectivas qualificações muito resumidas. O Dr. Carlos Alberto Heiler Bocui é presidente do PROAN e membro do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A professora Yara Scheffer Novelli é vice-presidente do PROAN e professora sênior do Instituto Oceanográfico da USP, que falará sobre a Amazônia e a proteção das chuvas continentais, rios voadores. O doutor Dimes Costa Braga, da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia, e o doutor Ilan Presser, juiz federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, os quais falarão sobre agressões à floresta amazônica e o papel do Poder Judiciário. E a juíza, doutora juíza Maria Pinto, Jaisa Maria Pinto Frache, juíza federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, que será a moderadora dos painéis. Brevemente, eu gostaria apenas de dizer que os temas que serão aqui abordados são muito pertinentes e atuais, no que dizem respeito às mudanças climáticas na Amazônia, não apenas em relação ao Brasil, mas em âmbito global, especialmente porque o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, recentemente, aprovou por maioria absoluta uma resolução que reconheceu o direito de todas as pessoas a um meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável, e criou obrigações para os estados, de sorte que conferiu mais poderes a indivíduos e a grupos ambientalistas para atuarem na defesa desse direito. Esse reconhecimento tem grande relevo, porque deve propiciar um fortalecimento tanto das ações voltadas à proteção do meio ambiente, e, por consequência, contra as mudanças climáticas, quanto às ações dirigidas à proteção das comunidades mais vulneráveis, como os indígenas, quilombolas e outras comunidades, além de que isso pode produzir o efeito de pressionar governos para assegurarem o direito a um meio ambiente sadio. Outro aspecto positivo dessa resolução é que ela reconheceu que a degradação ambiental, as mudanças climáticas e o desenvolvimento não sustentável constituem graves ameaças às gerações atuais e por vindouras, de usufruírem o direito a um meio ambiente equilibrado como direito fundamental, motivo pelo qual é preciso a tomada de medidas urgentes para sanar esses problemas e, de maneira especial, em relação às populações mais vulneráveis a danos ambientais. Outro motivo especial que demonstra a relevância deste evento é que está na iminência de ocorrer a Conferência do Clima, COP26, que será realizada do dia 1º a 12 de novembro de 2021, em Glasgow, Reino Unido, para debater os problemas dos efeitos nocivos do aquecimento global decorrentes das mudanças climáticas.
Portanto, a relevância do tema que será tratado aqui se verifica também porque o judiciário brasileiro tem desempenhado exemplarmente a sua função de prestar a jurisdição, garantindo os direitos fundamentais, como os relativos à vida, assistência à saúde, ao meio ambiente sadio, aos direitos dos indígenas, de outras comunidades tradicionais, dando resposta à pleiade de processos judiciais e de alta complexidade, em especial as concernentes à proteção do meio ambiente e aos litígios envolvendo as mudanças climáticas, inclusive na Amazônia. Cabe lembrar que os temas aqui tratados têm significado não apenas para a Amazônia, mas também para a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal Mato-Grossense e outros biomas do país, devendo se mencionar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, precisam servir de orientação governamental e para o judiciário, para atingir escopos como eliminar a pobreza, as desigualdades e, especialmente, a proteção do meio ambiente e a vedação das alterações climáticas. E o Brasil assumiu esses compromissos em nível internacional. O nosso judiciário foi pioneiro no mundo em promover ações em seu planejamento estratégico para a integração dos ODS da Agenda 2030 nas metas do judiciário, tanto que há uma comissão permanente de acompanhamento dos ODS da Agenda 2030 no CNJ, criada no ano passado, dando ênfase aos ODS 13, 15 e 17 na estratégia do judiciário para serem incorporados pelas corregedorias e serventias extrajudiciais. Assim, por exemplo, a meta número 9 do ano passado, de 2020, e também é preciso sublinhar que a JUF apresentou uma nota técnica no ano passado ao CNJ, incentivando, sugerindo, melhor dizendo, a proteção maior dos direitos fundamentais, inclusive quanto às pessoas mais vulneráveis. Especialmente nos casos, e, portanto, cabe ao judiciário, especialmente nas ações relativas à proteção do meio ambiente, aos litígios climáticos, levar em consideração as ODSs nos julgamentos, dentre as quais a 13, o de número 13, 15 e 17, além de outros. Eu gostaria, finalmente, de sublinhar também que os ODSs poderiam ser levados, e, do meu ponto de vista, devem ser levados em conta também nos casos de utilização dos instrumentos adequados à solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, inclusive em eventual mediação ambiental, quando cabível na espécie, porque ainda há discussões a respeito da sua aplicabilidade. E, de outro lado, também tenho sempre feito a sugestão de que esses temas, como os que ora serão aqui abordados, sejam levados de forma mais constante ao judiciário para uma capacitação, para maior capacitação dos magistrados e dos servidores, tanto quanto à proteção ao meio ambiente, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quanto à proteção contra as alterações climáticas. Portanto, isso vale, do meu ponto de vista, não apenas para a Amazônia, que será o foco aqui das discussões, mas para toda a efetividade dos direitos fundamentais, de modo que o judiciário vem dando e dará ainda mais o seu contributo para o desenvolvimento com sustentabilidade no Brasil. Eu, em seguida, passo a palavra ao doutor Carlos Bocui, presidente do PROAN, que tem a palavra, e, em seguida, a moderadora conduzirá os trabalhos. Obrigada. Pois não. Bom, eu desejo uma boa tarde a todos e a todas e agradeço principalmente a doutora Vera pela disponibilidade da JUF em sediar esse evento tão importante, porque para nós discutir mudanças climáticas com o judiciário é um privilégio, não é? No Brasil, principalmente na região da Amazônia, essa atuação é fundamental e então eu queria iniciar a minha fala dizendo que o foco Amazônia, por ser a maior floresta do mundo, é um tema hoje que ele deveria ser o principal tema planetário.
Eu explico por quê. A Convenção da Biodiversidade, que está tendo lugar hoje, né, na China, agregando 99 ministros de Estado, tem uma preocupação de estabelecer políticas públicas de proteção de biodiversidade, de florestas, de diversidade biológica, para corrigir os rumos daquilo que não foi conseguido nas metas de Aichi, que era a convenção anterior. Então, nós temos muita preocupação com os resultados que advêm desse encontro da China, da COP15. Por outro lado, nós estamos às portas da COP26, que é a Conferência de Mudanças Climáticas, que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, a partir agora do dia 1º de novembro. E essas duas convenções, elas são indissociáveis. Primeiro, porque você não consegue proteger o clima se você não protege os grandes ecossistemas. E você não consegue proteger os ecossistemas se você não tem uma contenção das mudanças climáticas, né? Então, essas duas agendas são importantíssimas e dizem respeito à Amazônia, né? E a Amazônia, contemplando esses temas de diversidade biológica e mudanças climáticas, ela é de extrema relevância porque ela é o regulador hídrico da América do Sul. A professora Yara vai ter todo o tempo para falar sobre isso, mas o fato é que a Amazônia provê toda a regularidade hidrológica para o continente, não é? De regulação também de temperatura, a vida do Pantanal, a Bacia do Plata, tudo isso depende dessa grande transposição de umidade da Amazônia. De outro lado, a Amazônia já foi chamada de antessala do Gênesis pela sua grande biodiversidade. A diversidade biológica da Amazônia atinge mais do que 20% da diversidade biológica do planeta, o que significa que nós temos que ter uma especial atenção com esse hotspot que é essa grande floresta equatorial tropical. De outro lado, hoje, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, nos traz a notícia de que o mundo já atingiu 1,1 graus Celsius de aquecimento desde a era industrial, desde o início da Revolução Industrial. E o Brasil é diferente desse cálculo, porque no Brasil nós já atingimos 1,7 graus de aquecimento a partir do início da Revolução Industrial, porque nós estamos numa plataforma continental que é mais quente. E a perspectiva é que até 2030 o Brasil tem ainda um acréscimo de 0,36 graus, o que significa que o Brasil terá, em 2030, 2 graus de temperatura média contados a partir do início da Revolução Industrial. Isso significa dizer o seguinte, que a nossa realidade, ela é a realidade que se temia na COP de Paris, porque todo o esforço da humanidade era voltado para atingimento de 1,5 grau até 2100. Por aí nós temos uma ideia do que nós estamos avançando nesse processo preocupante para a humanidade, né? Então, esse tema, ele ganha da Amazônia, por ser um regulador climático e detentor de biodiversidade, ganha contornos humanitários, né? Proteger a Amazônia hoje é proteger a própria humanidade. E a pergunta é se nós estamos preparados para fazer essa proteção, né? Eu diria que, no momento, a resposta não é positiva. Primeiro porque o índice de degradação do desmatamento ele é 3 vezes superior do que o que foi acordado no Acordo de Paris, né? Além disso, o nosso governo federal é um governo, eu não vou me estender muito sobre isso, mas é um governo negacionista que tem trazido uma série de prejuízos para a área ambiental, não só para o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas para toda a normativa infralegal, né? Que é aquela história que todos conhecemos da canetada, parecer e boiada, né? E isso também migrou, de certa forma, para o legislativo nacional, na medida em que o Poder Legislativo tem aprovado normas temerárias, legislação como a Lei do Licenciamento Ambiental, já aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado, e, mais recentemente, o PL da grilagem, que traz uma preocupação muito grande porque estimula a degradação ambiental, né?
Então, eu diria que dos poderes que nós temos dentro de uma democracia moderna, nós depositamos hoje muita esperança no judiciário, né? Não querendo circunscrever essa esperança só ao judiciário, eu tenho que dizer que as iniciativas recentes, doutora Vera, que nós tivemos no Judiciário, como o Sirena Ajude, né, que é uma plataforma integrada para dar maior capacidade do Judiciário de trabalhar as questões ambientais, de clima, de proteção de terras indígenas, é um elemento importante, e eu participei ao final desse processo da discussão, inclusive fizemos propostas para complementar dentro do Observatório de Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa eu acredito que seja uma medida muito importante. E a segunda foi a que a doutora Vera Lúcia já se referiu, sobre a meta 12 do Poder Judiciário, que trata da celeridade dos processos referentes à questão ambiental, né? Então, eu coloco isso como sendo um grande desafio, né? O papel do judiciário para equacionar esses desafios de proteção da Amazônia. E aí eu tenho certeza que os nossos palestrantes aqui, tanto da área científica, de biodiversidade e também da área de direito, possam nos trazer luzes sobre esse desafio, né? Então, agradeço a parceria nesse evento, agradeço a participação de todos, a nomeação, principalmente, de tão ilustres pessoas que detêm conhecimento específico sobre o tema, e desejo um bom webinar a todos. Muito obrigado. Doutora Vera, seu áudio, por gentileza. Agradeço, doutor Carlos Bocu, e passo, então, a palavra à moderadora, a doutora Jaisa, por favor. Boa tarde a todas e todos. Meus agradecimentos especiais à JUF, na pessoa da desembargadora Vera Lúcia, por estar participando desse brilhante evento com personalidades tão ilustres acerca das questões ambientais no Brasil. Agradeço a Vossa Excelência, desembargadora Vera, pela oportunidade de eu estar aqui com todos. Cumprimento a professora doutora Yara, professor Carlos Alberto, doutor Dimes, doutor Ilan. Cumprimento também esse nosso auditório virtual, cumprimento todos na pessoa da doutora Kátia Balbino, nossa querida colega juíza federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que está aí entre os nossos participantes. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência, doutora Kátia. Nós vamos agora ouvir a nossa brilhante convidada, professora doutora Yara, que vai nos abrilhantar com seus conhecimentos, e é uma honra recebê-la, professora. Por favor, a senhora está com a palavra. Quem agradece sou eu, estar participando de uma mesa tão insigne e junto dos colegas do judiciário, que são aqueles em que nós depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança. Eu comecei a trabalhar... Aqui está baixo, viu? Eu comecei a trabalhar como parceira. Eu não consigo fazer mais alto. O volume que eu tenho é esse. Eu vou tentar, estou falando bem para dentro do equipamento, me perdoem. Bom, eu vou seguir palestrando. Vou seguir palestrando e no nosso agradecimento, esperando nos minutos que a mim foram cedidos, tão gentilmente, aliás, um pouquinho mais de tempo que para os demais, o que nós temos a contribuir sobre essa leitura do que é a Amazônia, esse mega sistema que é a Amazônia, muito maior do que só um espaço, um ecossistema. A Amazônia é algo muito maior, em termos de conectividade com vários processos que ocorrem tanto na atmosfera como em nível dos continentes. Essa é a chuva
conhecida como os rios voadores, que nascem da floresta amazônica. Esses rios nada mais são do que uma contribuição da evapotranspiração, da umidade que é transpirada das 400 ou 600 milhões de árvores estimadas que compõem a floresta amazônica, em que árvores com cerca de 20 metros de diâmetro de copa podem chegar a contribuir com 20 bilhões de litros d'água por dia. Cada árvore dessas típicas da Amazônia transpira por dia 1.000 litros de água. Essa quantidade de água, essa formação desse vapor d'água, que constitui as nuvens e que vão gerar o que conhecemos pelo nome de rios voadores, só existem enquanto tivermos as árvores formadoras da floresta amazônica. Esse material evapotranspirado das árvores se junta à umidade vinda do Oceano Atlântico na faixa equatorial. Essa umidade vem do Atlântico, trazida pelos ventos alísios, se junta à formação, às nuvens por cima da copa das árvores da Amazônia, e com esses ventos vai sendo levada em direção ao anteparo dos Andes e volta para o continente americano do Sul, trazendo toda essa contribuição de umidade, vapor d'água, fazendo essa verdadeira transposição de água da Amazônia para a América do Sul. Essa água que vem da floresta amazônica, ela é distribuída com muita democracia, eu diria, por todo o continente sul-americano e principalmente para as terras do nosso Brasil. Essas chuvas, temos que lembrar, são graças à floresta amazônica. Não podemos nos olvidar da previsão dos aumentos térmicos que já ocorrem. Então, as mudanças do clima que já estão ocorrendo estão trazendo um aumento térmico. E no nosso Brasil, o que o Bocuí já apresentou, temos aqui uma previsão de até 2050. A tragédia está anunciada, é um fato conhecido, embora como um cenário, mas é um cenário estimado por métodos de grande estatística e modelagem ecológica. Sabemos que é realidade presença na Amazônia de desmatamentos, queimadas, criação de pastos, disputa de terras, assentamentos humanos e caça e pesca ilegal, além de várias outras atividades e processos desenvolvidos nesse nosso imenso espaço, o mega ecossistema amazônico. As queimadas, o que ocorre depois da derrubada das árvores. As árvores morrem e são queimadas. A fumaça gerada por esses grandes incêndios de madeira derrubada na floresta modificam os aerossóis que sobem com a umidade da terra, a umidade da matéria orgânica, que são as árvores queimadas. Essa alteração dos aerossóis na hora de composição das nuvens afeta tremendamente o processo natural de formação de nuvens com gotículas de água, que, ao contar com os aerossóis da fumaça, do fogo, vai causar uma redução da contribuição da umidade acumulada dessas nuvens.
Os trabalhos são recentes e também é outra tragédia anunciada. O quanto os desmatamentos na Amazônia interferem na formação e na distribuição desses rios voadores, alterando o regime das chuvas, não só na Amazônia, não só no Brasil Central, mas para toda a América do Sul. Todo o continente americano do Sul está sendo impactado, pouco a pouco, por essa alteração causada pela perda da cobertura florestal na Amazônia. O Brasil está secando. O Brasil está secando. Dados recentes agora, de 2021, já dão conta de que, nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 15,8% da água doce que nos sacia a sede e sustenta as nossas comunidades. Não mais recente do que 2 semanas, tivemos o governo suspendendo o Sistema Nacional de Meteorologia, criado há 4 meses atrás. Então, ao se inibir o monitoramento, os cenários para hoje, amanhã, depois, e cenários para 1 mês, 2 meses, ficamos sem esse sistema, justamente no momento em que atravessamos a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Isso tudo aconteceu há 1 semana antes das recomendações da Organização Mundial de Meteorologia a todos os governos, dizer que os investimentos deviam aumentar na gestão da água, que os investimentos deviam aumentar nos sistemas de previsão de tempo de secas e enchentes, e os investimentos deveriam ser ampliados na questão de observatórios dos dados dos serviços climáticos, principalmente no setor hídrico. Com 1 semana de diferença, acho que o governo se antecipou às recomendações da Organização Mundial de Meteorologia. E temos mais aí para acontecer. O projeto de lei 490, das terras indígenas, quando nós temos certeza que as terras indígenas na Amazônia são as mais bem conservadas. São os territórios onde a mata, a cobertura florestal é a mais bem conservada. Não obstante, temos também outro projeto de lei que vem caminhando a passos largos, agora, depois de passar muito tempo aguardando a flexibilização do licenciamento ambiental. E o PL da grilagem, onde visa anistiar os grileiros e, quiçá, ainda trazer um incentivo a novas invasões. Aqui é minha contribuição de um vademecum para rios voadores, biodiversidade, floresta na Amazônia, floresta amazônica, conservação e restauração. São minhas agendas do todo dia. Em 1992, a Agenda 21, já no preâmbulo, anunciava: a humanidade se encontra em um momento de definição histórica. 1992, nada mais atual do que 2021. A própria Agenda 21, no capítulo 12, falando na necessidade da intensificação das atividades de conservação do solo, da cobertura florestal e de reflorestamento. A Convenção da Diversidade Biológica, um verdadeiro arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais, seguida em 2002 pelas diretrizes de Bonn, onde várias outras
convenções e tratados foram chamados à atenção para se incluir na Convenção da Diversidade Biológica, conhecida como CDB. Não mais ainda importante do que a Convenção Quadro das Mudanças do Clima, onde os efeitos dos gases de efeito estufa pedia-se, pelo amor de Deus, vamos diminuir a concentração de dióxido de carbono e de metano na atmosfera. Eu aqui faço um parênteses. O metano é 21 vezes mais lesivo como gás de efeito estufa, uma vez indo para a atmosfera. Então, a interferência humana perigosa, o homem alterando o clima, o homem comprometendo e acelerando os processos de mudanças climáticas. A Convenção Internacional de Combate à Desertificação não deve ser esquecida. Devemos estar sempre pendentes do que tem de conectividade entre a Convenção Quadro das Mudanças do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica e a Agenda 21. Essas convenções, esses acordos, caminham juntos. As metas de Aichi, de 2011 para 2020, chegamos em 2020 com uma frase bastante triste do doutor Carlos Joly, da Unicamp: ninguém esperava uma mudança tão radical na posição do Brasil, inclusive nas negociações internacionais preparatórias para a COP15 de 2021 na China. Década da restauração dos ecossistemas. Estamos em plena década. A restauração florestal, ela é cantada, anunciada, e se urge uma conservação dos recursos de água e da biodiversidade. Restauração para restaurar as condições mínimas para a biodiversidade. Restauração de ecossistemas. Uma frase do senhor Antônio Guterres, do secretário-geral da ONU, agora em junho desse ano, que a restauração de ecossistemas vai além da proteção dos recursos do planeta. Esse é o cenário que eu antevejo, se não tomarmos as providências cabíveis e usarmos de todo esse arcabouço legal que já temos, tanto nacionalmente como internacionalmente. O nosso Brasil é competente, o nosso Brasil é capaz. Muito obrigada. Agradecemos enormemente pela brilhante palestra da professora Yara. Eu confesso que fiquei assustada com os dados que são reais, são científicos, e é um alerta para toda a população brasileira, para os integrantes do sistema de justiça, dos órgãos de controle, e um trabalho das autoridades especialistas, ou seja, aquelas que têm a expertise da professora Yara, são trabalhos que devem realmente servir de fundamento para as decisões, sentenças, acordos e todos os atos proferidos pelo Poder Judiciário. Agradecemos enormemente em nome da AJUF e todos os presentes, professora Yara, pela sua enorme colaboração. Nós, então, agora vamos dar continuidade, conforme venham acontecendo as perguntas no chat, nós vamos informar aos palestrantes. O nosso colega Renato Kiriove, como a colega Cláudia, o Abraão, todos estão lhe elogiando muito, ótima apresentação, excelente, fala potente. Parabéns, professora Yara. Vamos ouvir agora o nosso colega juiz federal, Ilan. Ilan, ele foi um dos primeiros premiados no primeiro concurso nacional de decisões judiciais do Conselho Nacional de Justiça, referente ao tema Direitos Humanos. O colega Ilan Presser é formado pela Faculdade de Direito da USP, em programa de graduação sanduíche, como bolsista do DAAD na Universidade LMU em Munique, na Alemanha, é juiz federal no Pará, atualmente está convocado para auxílio no TRF1, no gabinete do desembargador Souza Prudente, e tem forte atuação em matéria ambiental, está cursando
mestrado em Direito Constitucional pela USP. Vamos ouvir o nosso colega Ilan Presser, premiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Pois não, Ilan, queremos ouvir, estamos ansiosos. Querida Jaisa, em primeiro lugar, esse prêmio foi um prêmio que a Jaisa lembra bem, porque ela também recebeu comigo, né? Havia diversas categorias, a minha sentença era de uma usina hidrelétrica ali na Amazônia, que até tem tudo a ver com o que vamos falar aqui, a Jaisa também foi destacada lá, parabéns também a Jaisa, e esse prêmio manifestou ali a convergência indissociável entre direitos humanos e direito ambiental, meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho, aí, todos interligados. Eu quero agradecer o convite à desembargadora Vera Jukovski, nossa coordenadora da Comissão de Direito Socioambiental, ou seja, mais um elemento que demonstra que o mero preservacionismo não é mais suficiente para que venhamos a discutir os problemas da Amazônia. A questão social está incrustada na questão ambiental. E também agradecer ao presidente Eduardo André pelo espaço, parabenizar a professora Yara pela brilhante palestra. Eu até arrumei aqui o volume, eu consegui ouvi-la bem, e tal como a Jaisa, fiquei estarrecido com os dados que foram apresentados e que demonstram, né, de certa forma, essa questão dos rios voadores, como os sistemas são interligados e como a questão é holística. Então, o desmatamento na Amazônia, a savanização da floresta amazônica com o ponto de não retorno, pode impedir as chuvas no centro-sul, e aí a produção rural, a própria agropecuária, de forma que lembra um pouco aquela teoria do caos do professor Lorenz, que o bater de asas de uma borboleta pode provocar um tornado em outra parte do planeta. Então, muito importante esse espaço aí de reflexão para que verifiquemos aí onde estamos, onde queremos chegar. Eu vejo também aí no público o Saliba, que é professor de Direito Ambiental, querida amiga Kátia Balbino também, já foi destacada pela Jais, e tantos outros colegas brilhantes que fazem um pouco do que o professor Carlos Alberto até falou. Acho que é sintomático que hoje em dia nós venhamos a falar menos em política ambiental e mais em justiça ambiental, porque diante da insuficiência da concretização do marco regulatório do 225 da Constituição, que é o Estatuto Jurídico da Causa Ambiental, entra a justiça ambiental naturalmente como a última trincheira a garantir esse direito fundamental, terceira dimensão, pertinente à solidariedade e à fraternidade. Essa questão ambiental, ela tem sido muito politizada, às vezes, própria questão indígena como algo de esquerda e de direita, mas isso me parece que é algo criado aqui no Brasil. Porque, por exemplo, agora eu vejo Angela Merkel sai do governo da Alemanha após 16 anos, sendo que a sua bandeira é gênero, a sua bandeira é a questão ambiental e, inclusive, a questão indígena. E a Angela Merkel é do partido CDU, que é um partido de direita. Então, acho que aqui no Brasil o debate de uma invariante axiológica, de um direito constitucionalmente estabelecido, acabou por ser polarizado nessa narrativa de direita e esquerda, quando é o debate de todos nós, e não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com que legado queremos deixar para os nossos filhos, solidariedade intergeracional, sustentabilidade, harmonizar crescimento econômico com preservação ambiental e com equidade social. Por isso, a questão social também interligada de forma indissociável nessa convergência. Então, evoluímos muito aí para persuadir, não para dialogar, e é importante que esse seminário seja um instigador desse diálogo interinstitucional, também com a academia. Na era dos direitos, Bobbio diz que os direitos humanos eles são muito justificados, filosofados, e aí isso vale também para o direito ambiental. Nós precisamos agora discutir a aplicabilidade, a implementação prática pelo Poder Judiciário, porque tal como um contrato social de que falavam Hobbes, Locke e Rousseau, temos um contrato natural, ou seja, esse dever de permitir que essa única casa que nós temos, o planeta Gaia, também venha a servir aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. E aí, como consequência, quando vamos agir, eu vejo muito
falarmos em proporcionalidade do ponto de vista da socioproporcionalidade, né? Aquela adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Mas temos também a ecoproporcionalidade, ou seja, antes de uma atividade econômica, antes de uma medida que possa agredir de forma irreversível o meio ambiente, devemos refletir qual é a tolerância do ecossistema, para que serve essa medida, o que ela tutela, o que ela realiza. Ou seja, basicamente, devemos responder à pergunta: como assegurar um justo equilíbrio entre a economia e a ecologia, né? Que modelo de desenvolvimento nós queremos? O modelo predatório, que tantas vezes verificamos na Amazônia, mas também em outros ecossistemas, pecuária extensiva, muitas vezes a exploração de trabalho escravo, e o Brasil já foi condenado até na Corte Interamericana, no caso lá da Fazenda Brasil Verde. Vejam como a questão do meio ambiente, do trabalho, o trabalho escravo, ele se conecta com o desmatamento, com a invasão de áreas públicas, com o alagamento irreversível de unidade de conservação para grandes obras hidrelétricas na Amazônia. Esse é o modelo de desenvolvimento predatório, quando nós temos a possibilidade de inaugurar o desenvolvimento sustentável, que não é algo que um quer ou outro quer, é uma exigência colocada na Constituição, já no caput do artigo 225, a sustentabilidade. Então, o direito é polissêmico, é plural, a tolerabilidade de ecossistemas é incerta, mas há um recado claro na Constituição pelo desenvolvimento sustentável e mais um recado: não é possível uma razão cartesiana centrada no sujeito, no ser humano, cindida do seu objeto da natureza. Não há vida, mesmo no meio ambiente digital, sem falarmos aí na natureza, sem termos um ar puro para respirar, de forma que a nossa Constituição de 88, ao meu ver, implanta o modelo do Estado constitucional ecológico, o Estado de direito ambiental. Toda destruição da natureza ele é autofágico. Você se destrói. Toda relação que não contemple, além do contrato social, um contrato natural, leva ao parasitismo e não a uma relação de simbiose. Isso é dito pelo professor Michel Serres em sua obra O Contrato Natural. Sempre que o hóspede, nós, seres humanos, destruímos o hospedeiro ou a natureza, também por isso somos afetados. Por isso, é essencial que venhamos a responder em relação à Amazônia, e esse contexto de risco climático, que já tem levado a uma litigância climática. Temos no Supremo ação sobre o Fundo Clima, há um questionamento se há um estado de coisa inconstitucional em matéria ambiental. Vem a pergunta: a Amazônia é a colônia dentro do Brasil? Nós, do Centro-Sul, olhamos para a Amazônia com que ótica? Vamos extrair os recursos minerais? Vamos colocar grandes empreendimentos hidrelétricos que vão destruir toda a floresta e a biodiversidade nela contida? Ou nós vamos ser um país amazônico, já que a Amazônia ela compreende a maior parte do território nacional, até sai do Brasil, né? Eu falo da nossa parte. E aí o TRF1, né, Jaisa, sendo o zelador da Amazônia brasileira, né? Toda a Amazônia Legal está no âmbito de jurisdição do TRF1, o que incrementa e robustece o nosso dever em relação à sua proteção e o risco colocado pela professora Vera aí do ponto de não retorno de savanização da floresta a partir do aquecimento global. Então, nos próximos anos, viveremos a litigância climática em relação à Amazônia. Ainda é um tema novo no Brasil, já cresce muito no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Teremos uma litigância. Por quê? Porque a Constituição coloca o direito fundamental à integridade do sistema climático. Todos nós temos um direito fundamental a um clima seguro e estável, e os dados apresentados antes de mim demonstram que essa realidade não necessariamente ocorrerá. Aliás, se nada fizermos, né, não teremos cumprido esse direito fundamental à integridade do sistema climático. Então, somos um país amazônico que vive de costas para a Amazônia. Já caminho aqui para o final, né? O meu tempo se esgota, mas eu queria ressaltar esse ponto. Essa convergência entre sociável, direitos humanos e sustentabilidade. Não dá para pensar a Amazônia com uma floresta de pé, quando você tem uma população com uma vulnerabilidade social, e é natural que, se, por exemplo, o ser humano passa fome, ele vai invadir a unidade de conservação,
vai lá ter, vamos dizer assim, uma moradia irregular, a questão social ela deve ser pensada conjuntamente com a questão de preservação. Inserir a economia na floresta de pé também, essa é a bioeconomia, valorizando os recursos naturais e a rica biodiversidade que a Amazônia tem. Então, as mudanças climáticas em relação à Amazônia, como já foi dito anteriormente pela professora Yara, não são uma questão de futuro, são uma emergência do presente, a partir dos dados empíricos que nós acabamos de ver. De forma que eu queria concluir com uma frase aqui de Neruda, né? De Neruda. Nós somos livres hoje para fazer as escolhas que queremos enquanto coletividade, mas seremos prisioneiros das consequências das escolhas que fizermos. Se não adotarmos esse paradigma que foi imposto, trazido pelo Constituinte, de um Estado de direito ambiental ao Estado constitucional ecológico, nós talvez teremos a escolha da degradação, da escassez, e não da recuperação e da fartura. Por isso, é essencial que o Poder Judiciário cumpra o seu papel no que se refere à concretização do macrobem de direito ambiental, que é o equilíbrio ecológico, cuja realização concreta só ocorrerá a partir da adequada interação física, química e biológica dos recursos ou fatores ambientais. Então, devolvo a palavra a Jaisa e reitero a minha alegria de ter a oportunidade de aqui estar. Um espetáculo, querido. Quero lhe aplaudir de pé. Ter a oportunidade e a honra de estar aqui nessa mesa virtual é, sobretudo, a honra de ouvir especialistas como o nosso querido professor Ilan, que fala com categoria e sabendo o que diz com sua sabedoria e seu conhecimento. O nosso auditório não para de lhe parabenizar pela exposição. Muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada, doutor Ilan, obrigada. Eu agradeço a JUF, agradeço a professora Vera Lúcia pela escolha feliz desse evento de hoje. Eu vou passar a palavra agora ao nosso querido colega juiz federal Dimes da Costa Braga, um querido amigo, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, tem pós-graduação em Processo Civil pela mesma UFAM, tem pós-graduação em Direito Público, Constitucional, Tributário e Administrativo pela Faculdade Marício Nassau, em Recife, é mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e tem doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Recentemente foi condecorado pelo ministro de Trabalho pelo seu trabalho excepcional e é um colega que instalou o Juizado Especial Federal na Ação Judiciária do Estado do Amazonas, participou da instalação da nossa histórica 7ª Vara especializada em questões ambientais e agrárias, é um especialista na questão ambiental diante desse gigantismo do TRF1, e é com alegria e muita honra que eu passo a palavra ao querido amigo doutor Dimes Braga. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Dimes. Muito obrigado, Jaisa, querida colega de turma na Universidade Federal do Amazonas. É sempre uma alegria enorme te reencontrar. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a querida colega Vera Jukovski, desembargadora do TRF3, que também preside a nossa Comissão Socioambiental da JUF e que abre esse espaço para esse evento nesse momento. Também registro meu agradecimento ao nosso presidente Eduardo André e queria já agradecer a Jaisa por essa fala tão receptiva e falar depois do doutor Ilan. É difícil, né? Falar depois do doutor Ilan em temas de Amazônia, um grande conhecedor, um estudioso profundo, um colega que nos honra, que nos alegra muito ouvir sua fala. E depois dessa fala da professora Yara também, que tanto nos trouxe luzes aqui sobre esses temas que nós estamos acostumados a lidar, porém, com muito mais ênfase, conhecimento de causa e pesquisa empírica, que nos faz ter a certeza do conhecimento de 97% da comunidade científica mundial está de acordo com a existência de mudanças climáticas, não é? Então, também agradeço a fala do professor Carlos Bocui, que também nos trouxe aí várias informações importantes, conhecimento de causa, sua participação na comissão
que trata do tema no CNJ, especialmente com relação à implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Bom, falando em Agenda 2030, nós chegamos nesse momento cruciante da nossa história acerca de das mudanças climáticas, acerca do problema ambiental que nos aflige desde a década de 60, na década de 70, nós tivemos aí a primeira Conferência Mundial e, desde então, é num crescente que nós vamos observando essas preocupações que vão se aglomerando. O Rio de Janeiro, em 92, sediou a maior conferência onde deu aí o start das principais normas jurídicas que hoje nos regulam nessa matéria ecológica e climática, e de lá para então o que temos é ainda a continuidade do aumento da temperatura na Terra, como foi anunciado pela professora Yara, pelo professor Carlos Bocui. Em termos de Amazônia, o que nós podemos falar de Amazônia nesse contexto? Né? Nós temos o aspecto político, embora o professor Carlos disse que não queria se ater muito tempo nessa questão, mas o que nós percebemos agora, na comissão, no Conselho de Direitos Humanos, quando foi aprovado o reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito humano fundamental, todo um esforço feito pelo Brasil para evitar que esse direito fosse reconhecido. Esse foi o trabalho vergonhoso da nossa política externa nessa fase da nossa história. Que pena! Nós que éramos reconhecidos há bem pouco tempo atrás como uma potência ambiental, exatamente porque o Brasil havia conseguido reduzir o fluxo do desmatamento na Amazônia brasileira, no mesmo momento em que nós tínhamos um crescimento econômico considerado que chegou o Brasil a resolver o seu problema econômico com o FMI. E o que nós temos hoje é um esforço do Brasil para evitar que esse direito seja declarado. Numa última tentativa, percebendo que não ia conseguir evitar a declaração, o reconhecimento, que era fundamental que já tivesse acontecido, mas acontecendo agora também é muito importante, porque também ajuda o Brasil na sua política ambiental interna a tomar decisões diferenciadas no que tange ao Fundo Clima, no que tange à defesa da Amazônia. O governo começa a se mobilizar nesse campo para reconstituir o Fundo Clima. De alguma forma, ainda que seja forçado, porque, como eu ia dizendo, numa última tentativa, o governo tentou incluir uma regra que garantisse a soberania sobre a Amazônia. E também não conseguiu, evidentemente, né, de forma que a declaração se deu. Não vou repetir aqui as palavras da querida desembargadora professora Vera, no sentido de abrir mais espaços para ONGs, associações, entidades e pessoas, porque a partir do reconhecimento de um direito humano fundamental ao meio ambiente, você tem um tratamento transnacional. E eu vejo na ação do Fundo Clima um importante instrumento que se encontra nas mãos do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de tomar medidas adequadas através da audiência pública que já foi realizada no dia 21 e 22 de setembro passado, abrindo possibilidades para que sejam adotadas medidas que venham a mudar a política ambiental brasileira, a política de dentro para dentro. Né? A política do Brasil, na política externa, não tem sido a melhor, como eu acabei de afirmar. E isso traz repercussões. Uma e outra política brasileira acaba trazendo repercussões com relação às mudanças climáticas na Amazônia. Como foi colocado pelo professor Carlos Bocui, existem iniciativas legislativas no Congresso Nacional que pretendem trazer o retrocesso
porque, como eu também afirmava no início da minha fala, e não sou eu que digo, mas a professora Naomi Oreskes, de Harvard, enquanto 97% da comunidade científica internacional reconhece as mudanças climáticas, isso não foi suficiente para convencer a política das mudanças climáticas. E se a política não está convencida das mudanças climáticas, acontece o que tem ocorrido aqui no estado de Rondônia. Em 2017, o governador anunciou que iria criar 11 novas unidades de conservação estaduais. Na verdade, 9, e 2 seriam regulamentadas para que fossem efetivamente implantadas. O estado tem 40 unidades de conservação, acho que 39 unidades estaduais e uma municipal na capital, Porto Velho. E essas unidades de conservação jamais foram efetivamente implantadas, para efeito de ter toda a sua estrutura necessária para que cumpram o que é estabelecido pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a própria Constituição prevista no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que estabelece a necessidade de instituir unidades de conservação da natureza, espaços territoriais especialmente protegidos, a fim de que nós podemos conservar a nossa biodiversidade, instrumento fundamental no guarnecimento e no controle das mudanças climáticas. E, no entanto, o Poder Legislativo começou a se mobilizar para estabelecer, e estabeleceu por uma lei estadual, que só por lei aprovada pela Assembleia Legislativa seria criada unidade de conservação. O governador criou, ainda assim, por decreto, as unidades de conservação e os legisladores baixaram decreto legislativo extinguindo todas elas, suprimindo as unidades de conservação sem qualquer estudo, sem qualquer observação. Isso foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Poder Legislativo Estadual, professora Yara, e aqui se cumpre o que a senhora falava, professor Carlos Alberto, que o judiciário se torna o repositório da confiança da sociedade na garantia do meio ambiente equilibrado. A AD foi julgada procedente, com quase unanimidade, com apenas um magistrado convocado que votou contra a declaração da inconstitucionalidade de todos esses decretos legislativos e da lei que criou a restrição do governador criar por decreto, porque a Constituição estabelece que pode ser criado por ato administrativo, só exige lei para sua supressão ou alteração. É o que diz o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Em seguida, os senhores deputados estaduais, aliás, tornou inconstitucional também por arrastamento uma nova emenda constitucional no qual eles disseram que só podia ser criada a unidade de conservação por lei complementar. E, em seguida, eles, por lei complementar, novamente extinguiram todas as unidades de conservação e o Tribunal de Justiça novamente julgou procedente uma segunda AD, retirando do mundo jurídico essas leis complementares. Tem outras leis complementares já submetidas à ação direta de inconstitucionalidade, a serem julgadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Mas o que é que eu chamo a atenção das senhoras, dos senhores e dos nossos da nossa plateia, da nossa assistência? É que, enquanto essas discussões acontecem no plano do palco do Tribunal de Justiça, assim como também no âmbito da Justiça Federal, são inúmeras as ações judiciais que têm relevância na questão climática. Enquanto isso, eles fazem discursos perante comunidades ávidas por um pedaço de terra
por um pedaço de chão dessa floresta amazônica, esses mesmos parlamentares, apoiados pela iniciativa econômica, no sentido de que essas unidades sejam suprimidas, doutor Ilan, para transformação em áreas da agropecuária, agricultáveis para soja, para gado e para ampliação dessa área. Na sessão de julgamento do último julgamento da AD, que se deu agora, já no mês de outubro, o desembargador Marcos Alaô Diniz Grangeia disse uma frase interessante: não precisa derrubar uma árvore da floresta amazônica para dobrar a nossa produtividade. Precisamos, sim, melhorar a distribuição dos espaços, aumentar a igualdade, melhorar a equidade. Então, o que a Amazônia precisa é de apoio técnico para desenvolvimento dos atuais agricultores e pecuaristas, da técnica agrosilvopastoril. E, para isso, nós precisamos de financiamento bancário dos bancos oficiais do governo, no sentido de que seja incentivada esse tipo de prática para que se possa pensar numa Amazônia conservada e mantida. Porque, como eu disse, enquanto estamos a discutir, a debater nos tribunais, e mesmo que nós declaremos, as árvores estão tombando, a floresta tomba. E tomba continuamente, diariamente. Há poucos dias, recebi a notícia de que uma nova liminar que determinei contra a invasão da Floresta Nacional do Jacundá tinha sido cumprida. Pedi ao Ministério Público Federal, autor da ação, pedi ao ICMBio, autor da ação, para verificar se é verdade mesmo que saíram desta flora, porque estavam invadindo a Estação Ecológica Samuel, que é uma unidade de conservação estadual contígua com a Flona Jacundá. Então, continuamente nós temos o problema da invasão de unidades de conservação e da tentativa de desafetação dessas unidades. Ao mesmo passo, né, o grande sonho dos amazonenses, e eu sou um deles, mas o grande sonho da maioria dos amazonenses é a reconstrução, e agora com pontes, que no passado não havia, não é, Jaisa? Da BR-319, já vou concluir, está bem, Jaisa? A BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas. A BR-364, ela teve o mesmo papel atravessando de Cuiabá até Porto Velho. E o que aconteceu com Rondônia foi a criação de uma espinha dorsal para as espinhas de peixe, como são chamadas as linhas, que cortam todo o estado de Rondônia. Algumas são linhas e outras são rodovias estaduais. E aí isso determinou a devastação de quase toda a floresta amazônica de Rondônia. É isso que queremos para o Amazonas. Os rondonienses comem fumaça, literalmente, de julho, final de junho, até o início de outubro, todos os anos, há 40 anos, professor Carlos Alberto Bogui. É isso que nós queremos para Manaus? Eu queria terminar com as palavras do poeta amazônico que nasceu no Mato Grosso, mas que deixou grandes mensagens sobre a nossa Amazônia, o poeta Alcides Huerque, que cresceu, que viveu pelo interior do Amazonas e deixou inúmeros poemas, e morreu em Manaus, se tornou um Amazonas, um Manauara, um Amazônida. O Lago das Sete Ilhas. No Lago das Sete Ilhas, há 7 ilhas plantadas e um mundo verde ao redor. Em cada ilha, uma casa. Em cada casa, uma virgem. Em cada virgem, um amor. No Lago das Sete Ilhas, há peixes e tartarugas e o boto namorador. Da lama humosa do lago brotam 1000 vitórias régias, em cada uma flor. No Lago das Sete Ilhas, que guarda o dom encantado de ser filho do Equador,
as 7 moças bonitas que vivem nas palafitas, sonhando com seu senhor. No lago das 7 ilhas, somando todas as filhas do caboclo pescador, as 7 cunhãs pejadas, de tanto amor e paisagem, e o boto conquistador. Queridos, muito obrigado por me darem a oportunidade de dizer essas palavras. E com essas palavras que lembram a nossa riqueza amazônica, o boto, as cunhãs, as ilhas, o lago, o verde, eu quero deixar uma esperança de que o judiciário possa contribuir, mas a academia, nós temos que falar mais para o povo, nós temos que convencer as instituições de que medidas precisam ser tomadas urgentemente para preservar a Amazônia em função das mudanças climáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, querido amigo Dr. Dimes. Muitos aplausos pela sua inserção maravilhosa, inspiradora, encerrando com esse poema maravilhoso que nos lembra as palafitas e o verde da nossa Amazônia. Muito obrigada, realmente. Trouxe todo esse drama do estado de Rondônia e essas ameaças de devastação, e a sua participação, ela é inspiradora nesse evento hoje, por nos trazer a esperança de dias melhores. Muito obrigada, né? Todos os nossos queridos ouvintes, participantes, estão lhe parabenizando, falando da excelência da sua passagem nesse evento. Quero agradecer a todos, não há uma pergunta específica no chat, mas eu quero pedir permissão aos meus colegas juízes federais, a desembargadora Vera Lúcia, para fazer uma indagação ao professor Carlos Alberto e uma à professora Yara. A professora Yara, na sua brilhante exposição, falou muito sobre o papel das terras indígenas e como elas estão preservadas em relação ao restante do território, da territorialidade da Amazônia. A senhora, como uma historiadora com sua expertise magnífica sobre a Amazônia, considera que os saberes ambientais dos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, matrizes africanas na Amazônia, os saberes ambientais são importantes para essa situação referente aos rios voadores, a manutenção dos recursos hídricos? E para o professor Carlos Alberto, eu gostaria de indagar a ele se ele acha que o Brasil permanece como protagonista dos debates ambientais em relação ao mundo, e se ele perdeu esse protagonismo, ou se ele mantém um protagonismo, porém negativo. Qual a visão do ilustre professor Carlos Alberto sobre o Brasil como protagonista dos debates ambientais? Professora Yara, gostaria de responder, por gentileza. Eu devo dizer que, para todas essas comunidades tradicionais, originárias, como as indígenas, os quilombolas, que vieram um pouco depois, e outras comunidades que conhecem muito bem palma a palma os terrenos dessa Amazônia, são eles que nos deverão orientar na restauração da Amazônia, porque são os conhecimentos empíricos deles, passados por tradição oral, porque nós não temos livros, não temos escrita, mas é a tradição oral que vem de séculos, porque vem se acumulando, e são eles os melhores orientadores quando quisermos e estivermos prontos e aptos para fazer uma proposta correta, sustentável, de restauração da floresta amazônica, porque são eles que conhecem os períodos de frutificação, os períodos de floração. E outro dia mesmo eu vi notícia, um angico vermelho de 85 metros foi visitado em plena floresta central do Amapá. Gente, temos joias, e essas joias, quem conhece, são os mateiros, são os indígenas, são os povos tradicionais. Muito obrigada, professor Yara. O senhor gostaria de se manifestar, professor Carlos Alberto? Sim, eu acho que em direção à sua indagação. Primeiro, dizer que o Brasil teve um crescimento muito interessante a partir da década de 80, com a promulgação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso nos levou
ao momento da Rio 92, onde o Brasil sediou um dos maiores encontros mundiais de meio ambiente, né? Então, aquele momento, o Brasil se empoderou, o Brasil adotou o que nós chamamos de soft power da política internacional, porque ele conseguiu, através da correção de uma posição adequada, equilibrada, consciente, ocupar a mesa de negociações ao lado das maiores potências mundiais e com uma capacidade de interlocução muito expressiva, muito forte. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil tem um potencial ambiental imenso, né? Pelo próprio perfil brasileiro, né? De constituição geomorfológica, biofísica, bioquímica. E, por outro lado, pela necessidade contemporânea que o Brasil abraçou de proteção ambiental. Então, o Brasil ganhou protagonismo, ganhou voz ao lado das grandes nações. O que acontece atualmente é que o Brasil, infelizmente, perdeu todo esse protagonismo quando o Brasil, por exemplo, em 2019, na ascensão do governo Bolsonaro, o Brasil se recusou a sediar a Conferência do Clima, né? Aquilo foi um golpe muito duro na tradição do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, que perdeu toda uma construção política, porque isso tem um imenso valor que não é construído de um momento para outro, né? Aquela lisura, o soft power que o Brasil gozava nessa relação internacional se esvaiu e o Brasil passou a ser visto como um pária internacional, um país negacionista, com todos esses problemas que nós sabemos hoje. A questão, doutora Jaísa, é como reconstruir, não é? Essa imagem perdida e esse protagonismo que é tão importante para o Brasil. Porque nós temos implicações, não se trata só de uma inserção no espaço institucional, na geopolítica internacional, se trata de uma questão também de sobrevivência econômica do Brasil, na medida que qualquer acordo que o Brasil vá fazer, seja para a compra de vacinas no mercado internacional, pesou a má imagem que o Brasil estava gerando a partir do seu governo federal, né, da sua orientação. Então, eu diria que esse é um elemento muito importante para tratarmos hoje como elemento geopolítico, como a inserção brasileira no cenário internacional em condições de igualdade, e porque o Brasil é detentor de tamanha biodiversidade e benefícios ambientais, não pode ficar fora das lideranças internacionais climáticas, né? E hoje, qual é a nossa situação? O Brasil vai para a Conferência do Clima com metas de redução de gases de efeito estufa numa conta fake, numa conta que ela não é feita de forma adequada. Tomou por base o segundo relatório e não o terceiro de emissões, portanto, escamoteou, jogou debaixo do tapete 400 milhões de toneladas de gás carbônico. Isso significa uma mentira, porque ninguém é bobo. Nesse cenário de raposas, né, que é a área internacional diplomática, ninguém é enganável, né? Pelo contrário, você tem uma grande capacidade crítica de avaliação dos players internacionais. Então, eu vejo por esse lado a preocupação e também pela valoração das commodities do Brasil, de quem trabalha certo, de quem é honesto, de quem trabalha direito, sem agredir o meio ambiente, que se vê prejudicado no mercado internacional com as restrições, com as commodities que são exportadas ou adentram a Europa recheadas de carbono, não é? Então, o Brasil precisa se livrar dessa pecha, não é? Dessa má imagem. Nós precisamos reconstruir isso, e para reconstruir isso, nós temos que agir. O Brasil não pode fazer apenas discurso, ele tem que demonstrar que está fazendo a lição de casa. Como disse o doutor Gimes, reconstruir o Fundo Amazônia, né? Toda essa questão que o Brasil já tinha e foi perdendo ao longo do tempo. É incompreensível que um governo sacrifique isso, né, que nós construímos. Então, é a minha visão e eu espero que a gente avance nesse sentido. A palavra, como disse nossos participantes, Denis, é reconstrução.
Eu me sinto privilegiada por desfrutar dos saberes e da sabedoria dos senhores professores, dos colegas juízes federais Ilan e Dimes, da desembargadora Vera, professora Yara e do professor Carlos Alberto. Realmente é um privilégio meu e de todos que estão assistindo aos senhores de desfrutar de tanta sabedoria. Nesse momento, eu encerro minha participação como moderadora, agradecendo a JUF, a desembargadora Vera Lúcia, a quem eu devolvo a palavra. Muito obrigada, desembargadora. Um evento deste de excelência, né, com manifestações primorosas, de pessoas que têm a expertise, que têm a experiência, que têm a vivência na região amazônica, mas com problemas específicos, cada um na sua seara. O doutor Ilan, né, no Pará, o doutor Dimes em Rondônia, a doutora Jaisa no Amazonas, no estado do Amazonas, o doutor Carlos Bocui, com uma vasta experiência e conhecimento em todas essas áreas, a professora Yara, que nos trouxe aqui considerações excelentes. Infelizmente, o tempo urge e é necessário encerrar, infelizmente encerrar, porque gostaríamos de continuar aqui conversando, dialogando longamente. De todo modo, eu gostaria de agradecer a participação de todos, especialmente aqui reiterar os meus agradecimentos à JUF, na pessoa do presidente, doutor Eduardo Brandão, e também do doutor Carlos Alberto Bocui, pelo PROAN, presidente do PROAN, e também agradecimentos extensivos aos demais participantes e também àqueles que nos assistem remotamente, esperando, na verdade, que tenhamos a oportunidade de repetir esses diálogos, essas rodas de conversa, né? Essas reflexões que são tão importantes para todos nós, no Poder Judiciário, nas organizações ambientais, para a JUF, para o PROAN, mas especialmente pensar as questões de toda a sociedade, né? Hoje tivemos essa tônica na região amazônica, mas espero que possamos, em breve, repetir a dose, digamos assim, e discutir questões relativamente aos outros patrimônios considerados patrimônios nacionais, a Mata Atlântica, o Cerrado, enfim, o Pantanal Mato-Grossense, tão sofrido, não é? Então, eu desde já, lanço aqui o desafio para que pensemos e, digamos assim, agilizemos um novo encontro, talvez com mais colegas, não só juízes, mas especialistas de fora do judiciário, da academia, de entidades, inclusive, por que não, governamentais, né? Para discutirmos e, eventualmente, conduzirmos, levarmos a uma experiência, uma troca de experiência, né? Como aqui foi dito, dos saberes, né, amazônicos, dos saberes do Brasil e do mundo. Então, eu agradeço muito a todos, desejo um bom retorno virtual, né, às casas, e espero encontrá-los em breve aqui e em outros lugares. Obrigadíssima, de coração. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, desembargadora Vera. Muita alegria revê-la. Jaisa, que coisa mais linda! Que coisa linda!